Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que dá vida, a palavra que renova, que fortalece, a palavra que dá direcionamento, que abençoa, que protege a mim e a você. É a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é a palavra que nos dá vitória. É a palavra que nos liberta do mal. É a palavra que nos dá direcionamento. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender? É aqui em Mateus 26, do 47 ao 75. O título diz: fica em silêncio. Existe momento que é necessário silêncio. É só orar, só abrir a boca para dar glória, só abrir a boca para ler a palavra, só abrir a boca para esperar no Senhor. E as demais coisas fica em silêncio. Não tem que contar a ninguém, conta só a Jesus. Amém? Prisão de Jesus. E às vezes estamos numa prisão, a prisão da enfermidade, a prisão da tristeza, do problema financeiro, a prisão de tantas coisas. Mas é o silêncio e adorando o Senhor, e Ele vai lá e faz. Glória a Deus. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com a espada e vara paus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. A gente vê que o fato de estar numa igreja há muito tempo não quer dizer nada. De estar ali clamando, orando, buscando Jesus, se não tiver integridade, não vai fazer a diferença. Porque Judas andava com Jesus, Judas fazia parte do ministério de Jesus, Judas era um dos discípulos, mas não queria mudança, não tinha um caráter. E foi ele que traiu Jesus. Então não se admire, não se assuste com traições, com fofoca, com maledicência, com inveja, porque desde aquela época existia. Ele estava com Jesus. Ele teve a oportunidade de ser um apóstolo, mas ele preferiu dar ouvido ao diabo. Mas eu e você, continua com Jesus. Não se choque com as pessoas que dão lugar ao mal. Não, vamos continuar olhando para Cristo e adorando a Ele. E o que traía tinha lhe dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, o prende-o. Já pensou? Ele só: eu vou beijá-lo, aí vocês podem prender. Jesus sabia de tudo, mas não disse nada. Aí você pode dizer: mas Jesus é Jesus? Concordo, mas estava como um homem. E ensina a mim e a você que tem hora que é necessário o silêncio. Independente do que esteja acontecendo na tua vida, da traição, da mentira, o silêncio. Conversa só com Jesus. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te salvo, Rabi, e o beijou. Tá vendo? Andava com Jesus, era discípulo e fez isso. Por que você está se chocando com tanta coisa na casa de Deus? No tempo de Jesus não foi diferente. Não, se choque não. Continue sendo serva e servo. Continue com mudança de vida. Continue com o caráter que o Senhor quer. Que você vai ver como Ele vai te honrar. Livramentos Ele te dá. E grande é a vitória. Fica em silêncio diante das situações. E conta só a Jesus. E vai orar, louvar e adorar. E eis que Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Ainda chamou Judas de amigo. Então, aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus chamou de amigo. Com certeza doeu, né? Passou tanto tempo Judas com ele. Quantos passa comigo e com você? Está ali na casa de Deus conosco, mas não quer mudança. Deixa com Jesus. Mas eu e você, olha para Cristo e faz a vontade dele. Esse que é um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Tem pessoa que passa, né, à frente, age. Não, não é para agir, é para adorar. Tem situações que não adianta falar, não adianta agir. Adianta ficar em silêncio diante da situação, mas diante de Deus contar a história,
orar, louvar e adorar, porque é Ele que vai te dar a tua vitória. Então Jesus disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ele quer dizer a mim e a você, a nossa espada não é a espada da guerra, da fofoca, do disse-me-disse. Não é a espada para revidar aquele que está mal, não. A nossa espada é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É essa espada que dá vitória a mim e a você. Essa espada que dá respaldo para a gente adorar, louvar, jejuar, ler a palavra. É essa espada que vai te dar vitória. Porque aquele levantou mão da espada e o Senhor repreendeu na hora. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Ele disse ali ao discípulo: olha, se eu chamasse aqui, vinha mais de 10 legiões de anjos, mas eu tenho que passar por isso. Então, o que eu e você tem que passar, a gente vai passar. Mas a gente, a nossa espada é a palavra de Deus, a espada do Espírito que dá a vitória. É o escudo da fé, aquele que apaga todo dado inflamado do maligno. E nós pedimos ao Senhor para nos dar o escudo da fé, aumentar nossa fé e continuamos de pé, adorando, louvando e lendo a espada, que é a palavra de Deus. Como, pois, se cumpriria as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ele aqui disse aos discípulos: olha, eu poderia chamar 10 legiões de anjos, mas o que tem que se acontecer tem que se cumprir. Assim convém que aconteça. O que tiver de acontecer na minha, na tua vida, tem que acontecer. Mas quando acontece, a gente adorando. Acontece a gente louvando. Acontece a gente buscando o Senhor. E todo o mal cai por terra. O que tiver de acontecer, o Senhor está na frente. Como grande, como poderoso. Na dor, na tristeza, Ele envia anjo ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar de todo mal, porque a gente está com a espada da palavra, e 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nada nos atingirá, porque a espada do Espírito, ela é mais afiada do que a espada alguma de 2 gumes. Ela é afiada, ela penetra até o ponto de dividir almas juntas e medula, intenções dos pensamentos e corações. É essa a nossa espada, é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade libertou a mim e a você do pecado. A verdade nos conduz a andar reta. A verdade nos diz que a gente tem que ficar em silêncio, porque pelejarás por vós e vós calareis. Quem é que peleja? O grande e poderoso, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espada e varapaus, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Ele disse: olha, quantas vezes eu sentei perto de vocês, quantas vezes eu preguei, quantas vezes eu estava no templo, mas porque a hora é essa, porque as coisas só acontecem quando tem de acontecer. Jesus está com você, e grande é a vitória, porque esse Jesus que passou por tudo isso, Ele conhece a minha e tua história, Ele conhece as lutas, a adversidade, mas Ele está lado a lado conosco, para nos honrar, nos abençoar, nos proteger e nos dar vitória. Fica em silêncio. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-os, fugiram. Ele disse tudo isso, olha, tudo aconteceu para que se cumprisse as escrituras. Mas quando ele foi preso, todos os fugiram. Os discípulos deixaram ele. Por quê? O medo, né? Porque aquele Jesus que fazia milagre agora estava preso. Quantas vezes você já teve tão bem, mas na hora da luta, da escassez, todo mundo se afastou de você? É um tempo. O Senhor está trabalhando. Fica nesse tempo sozinho e sozinha, você está na mão do oleiro. Você está lá em Jeremias 18, do 1 ao 6. Ele está fazendo uma grande obra na tua vida. Pode todos te deixarem, mas Jesus não te deixou. E no tempo certo, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Porque se fizer isso com Jesus, deixaram ele,
Imagina eu e você, na hora que ele mais precisava. Mas era necessário que ele passasse por isso. O que você está passando é necessário, mas grande vai ser a vitória. E os que prenderam a Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Sempre tem aqueles reunidos, aquelas patotinhas. Aqui era o sumo sacerdote para atacar Jesus. Tem aqueles que nos atacam com ofensa, com fofoca. Não sabe da minha nem da tua história, mas estão na fofoca, na rodinha, na hora do café, do almoço, do jantar. Fica em silêncio. Quem fala por mim e por você é Cristo. Quem vive em fofoca, em rodinhas, só traz maldição para ele e para ela. Portanto, fique na posição de servo e de serva, que é melhor. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ficou de longe, só para ver aquela situação. E olha que tinha dito a Jesus que para onde Jesus fosse, ele iria, morria por ele. Tem pessoas que falam demais. É melhor a gente ficar em silêncio, porque a gente não se conhece. E às vezes a gente está falando coisas que não vamos cumprir. Porque Pedro ficou de longe. Aqui diz que ele ficou de longe para ver. Mas ele não tinha dito que mataria por Jesus? Isso é um ensinamento para mim e para você. Quando vir alguém falar de alguém, fica em silêncio. A gente não sabe da história de ninguém. E eu e você somos fracos e falhos. Amém? Ora, os principais sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Estavam buscando aquela rodinha, aquele sacerdote, falso testemunho. Mesmo que alguém falou mal de você, te caluniou, não imite o mal, imite o bem. Imite Jesus Cristo, porque o que a gente planta, a gente colhe. Se a gente falar coisas boas, a gente colhe. Mas quem vive com mentira, com falso testemunho, também vai colher. Imita Jesus. Não interessa quem é que está falando de quem. Seja servo e serva, e eu também. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Quem procura, acha. Se procurar o bem, acha. Se procurar o mal, acha. Essas testemunhas chegaram, usadas por Satanás. Não se deixe ser usado por inimigo. Que eu e você seja para abençoar o próximo. Aquilo que a gente não pode fazer, a gente fica em silêncio. Mas nada de maldizer as pessoas, porque não conhecemos a história de ninguém. Mas quem tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus é o Senhor. Ele está no meu lar, está no seu lar, está no lar daquele que às vezes a igreja muitos estão criticando. Quem sabe a história de cada um é Jesus. A Bíblia manda primeiro a gente tirar a trave que está no nosso olho, para depois olhar o cisco que está no olho do irmão. Não temos que estar falando demais de ninguém, porque às vezes a pessoa está numa situação tão difícil. E a gente, sem querer, estamos falando falso testemunho porque alguém falou, emprestando a boca para o adversário. Vamos ser servo e serva. Aquilo que a gente não sabe, a gente fica em silêncio. E disseram-lhe este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. O Senhor falou isso. E elas usando essa palavra para maldizer Jesus Cristo. Quantas vezes eu e você diz uma coisa e alguém leva de outra forma, distorcida. Ah, mas ela disse isso. Ah, mas ele disse aquilo. Mas não foi com aquela intenção. Não foi diante daquele texto, daquele contexto. Tem pessoas sempre nos observando para levar nossas palavras ao vento, para dizer o que a gente não falou. Às vezes a gente estava conversando de uma coisa que não tinha nada a ver. A pessoa aproveitou aquela situação para nos caluniar. Veja que Jesus tinha dito isso. E esses falsos testemunhas aproveitaram essa palavra para distorcer, para levar o Senhor à morte. Fica em silêncio. Quando tiver uma rodinha de irmãos e irmãs, fica em silêncio. Até na sua casa, na igreja, numa festinha, é necessário que a gente fique em silêncio. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estão
ao que este depõe contra ti? Ele só não responde. Era tanta mentira, era tanta calúnia, que teve um momento que o Senhor ficou em silêncio. Primeiro que ele tinha que passar por aquilo. Então, existem situações que é melhor o silêncio, porque se eu e você abrir a boca, vamos passar por mentirosas, por mentirosos. Fica em silêncio. Vai falar no teu quarto, vai adorar no teu quarto, vai jejuar a pessoa certa, vai ler a palavra, porque quem fala por mim e por você é Ele. Pelejarás por vós e vós calareis. Êxodo 14:14. Fica em silêncio. Deixa o Senhor advogar a tua causa. Ele não perde para ninguém. E você não dá brecha para ninguém usar suas palavras contra você. Seja sábio e sábia. Jesus, porém, guardava silêncio. Tá vendo? Quando estavam atacando Jesus naquele momento, olha, eu vou repetir. Jesus, porém, guardava silêncio. Fica em silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga. E ali aquele sacerdote atacando. E respondendo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Aí veja o que aconteceu. Disse Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que lhe precisamos ainda de testemunha. Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. O Senhor falou a verdade. Mas eles queriam só um pezinho para condenar Jesus. Por mais que eu e você fale a verdade, às vezes a pessoa quer só uma palavra nossa para usar contra nós. Fica em silêncio. Confia em Jesus Cristo. A Bíblia diz: maldito homem confia no outro. Isso é para nem eu confiar em mim, porque nós somos falhos, a gente ser humano, nem confiar muitas vezes em pessoas. Dependendo da situação onde você estiver, fica em silêncio. Que é em silêncio que você tem vitória. O que vos parece? E eles respondendo, disse-lhe: é réu de morte. Ele só queria um motivo para atacar o Senhor. Quantos só quer um motivo para atacar a mim e a você? Fica em silêncio. Então cuspiram o rosto e lhe davam punhaladas, e outros os bofeteavam. Você já pensou? O que você passa e o que eu passo não é nada diante disso. Às vezes a gente chora, esperneia, diz que está numa luta, que não está aguentando. Olha o que aconteceu com Jesus. Davam punhaladas, e outros os bofeteavam. Um santo que só veio para fazer o bem. Eu e você somos falhos. E às vezes não queremos passar por tão poucas situações. Eu e você, o que nós passamos não é nada diante do que o Senhor passou. Fica em silêncio e vai adorar a Deus. Não murmura, não reclama. A tua dor de hoje é a alegria e a vitória de amanhã. Para terminar, diz-nos, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ainda debochavam, ainda ironizavam. E ele diz: vai, profetiza. Diz quem foi que te bateu, debochando de Jesus. Mas Jesus não dizia nada, porque naquele momento era necessário que ele tivesse de passar, ele tinha que passar por isso. Teve açoite, bateram nele, zombaram, afrontaram. Quantas vezes eu e você não é afrontado, afrontadas, mas fica em silêncio, porque depois da dor, depois da mentira, da calúnia, depois da perseguição, vem a vitória. O Senhor vê todas as coisas. Ele tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Ele sabe trabalhar. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Então, em nome de Jesus, fica em silêncio, porque essa dor vai passar. E depois de tudo isso, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém? Não esqueça disso.
fica em silêncio e aguarda o agir de Deus. Amém? Um abraço. Deus abençoe a todos.